Salve, salve, fiel. Hoje o debate está quente. Será que o Memphis e o Coronado realmente estão abaixo nesse início de temporada? Precisa jogar mais em jogos decisivos, né? O Memphis está devendo em jogos mais importantes. O Coronado também nos clássicos não tem jogado absolutamente nada. Some, desaparece nos clássicos o Igor Coronado. Essa foi a análise do Cereto. Além disso, o Chico Garcia falou sobre a volta do nosso craque Garro, agora com um novo número na camisa. Rodrigo Garro está de volta como titular já neste domingo. Terá homenagem, uma festa e a nova numeração. E não sai daí porque no final vou trazer minha opinião sobre tudo isso e as informações do provável Corinthians para o jogo de hoje. Importantes, nos clássicos, nos jogos grandes, o Memphis precisa jogar mais, porque é dele que se espera que saia alguma coisa diferente. É justamente dele que se espera que o Corinthians tenha algo de qualidade do Memphis, do Garro, do Igor Coronado. O Igor Coronado também nos clássicos não tem jogado absolutamente nada. Some, desaparece nos clássicos o Igor Coronado. Joga muito contra os times pequenos, mas não joga nada nos clássicos. Tem que jogar mais bola o Igor Coronado. Bom, o Ramon Dias disse que vai continuar com o rodízio entre titulares e reservas, priorizando o condicionamento físico dos jogadores. Então é muito provável que para a partida contra o São Bernardo no próximo domingo, os reservas entrem em campo, ou pelo menos um time misto, né? Entrem em campo, e para a partida contra o Santos, na próxima quarta-feira, aí sim o Corinthians deve colocar o que tem de melhor em campo. O Corinthians está utilizando desse expediente, visando o compromisso mais importante deste começo de ano, que é a partida contra a Universidade Central da Venezuela, no próximo dia 19 de fevereiro, em Caracas, na Venezuela, pela pré-Libertadores. O Corinthians vai jogar esta partida. Zé Fiel, segundo o Cereto, Memphis e Coronado ainda não atingiram o nível que a gente esperava. Concordo que o começo deles foi discreto, mas ainda é início de temporada. O entrosamento pode melhorar e sabemos que esses jogadores têm qualidade para fazer a diferença. Chegou o dia tão esperado em que o melhor meia do futebol brasileiro em 2024 finalmente irá estrear em 2025. Rodrigo Garro, depois de pouco mais de um mês, né, de pré-temporada, desde o início da apresentação do Corinthians, por conta de várias circunstâncias, né, entre elas uma lesão, um desconforto no joelho, uma tendinite no joelho, né, tem um outro nome até mais científico, né, mais técnico, né, mas para vocês entenderem é como se fosse uma tendinite no joelho, em que ele havia reclamado, se queixado de dores desde muito cedo na temporada passada. O Emiliano fala desde abril, e ele acaba terminando no sacrifício. Vale lembrar, né, quando o Corinthians estava naquela sequência de jogos com Sul-Americana, Copa do Brasil, brigando para não cair no Brasileiro, o Garro jogava praticamente todas as partidas e a gente sentia o desgaste. Ele voou quando ele começou a jogar uma vez por semana, depois das eliminações nas Copas, né? Claro que é por um motivo ruim, mas quando os jogos ficaram mais espaçados, a gente viu que o Garro conseguiu fazer nesse time do Corinthians. E termina o ano super em alta, celebrado no futebol brasileiro como uma das grandes contratações, né? E um dos grandes jogadores, ainda mais nessa posição tão carente, né, do meia armador, o meia clássico, né? E ele tem essa característica de dinamismo, de pisar na área, de finalizar, de bater falta. Foi um cara muito importante em vários momentos. Rodrigo Garro está de volta, depois também de ter se envolvido naquele acidente que você sabe, ele foi indiciado, obviamente se abalou muito com toda essa situação, e aí uma coisa casou com a outra, né? Trata essa questão no joelho, cuida da cabeça, né? Recebe o apoio dos amigos, dos familiares, dos colegas, dos companheiros do clube, da torcida, e ele foi sentindo esse carinho, foi se recuperando aos poucos e, ao que tudo indica, né, o Garro está na plenitude aí, ainda tem que, obviamente, enfrentar esse problema pessoal, ele vai ter que responder lá na Argentina por essa questão, mas, por enquanto, está podendo desenvolver a sua atividade aqui de uma forma tranquila, está mais, obviamente, mais tranquilo também em relação a isso e também recuperado dessa questão no joelho. Ou seja, nenhum impeditivo
para que Rodrigo Garro volte a atuar com a camisa do Corinthians. O Emiliano e o Ramon, na verdade, né, questionado sobre o Garro depois do derby contra o Palmeiras, ele disse, não, o Garro, a gente estava trabalhando ele, a gente até pensou em trazê-lo para cá, mas aí tem a questão da chuva, do gramado sintético, então questão de joelho, né, sempre é complicado, né, porque o impacto é diferente, ainda mais jogador voltando de lesão, estreando na temporada, houve uma preservação nesse sentido, mesmo se tratando de um derby. E aí o Ramon simplesmente diz que no domingo o Garro estará de volta. E como o treinador confirmou, depois a gente apenas confirmou a informação de que o Garro vai jogar contra o São Bernardo no próximo domingo, 8h30 da noite, na 8ª rodada do Campeonato Paulista. São Bernardo está fazendo campanha, hein? Está fazendo campanha no grupo do Palmeiras, inclusive. Os resultados de Mirassol perdendo para o São Paulo e do São Bernardo empatando o seu jogo fizeram com que o Corinthians disparasse aí na liderança geral com 19 pontos. Claro que ele tem um jogo a mais, né, porque acabou jogando aquela partida contra o Novo Horizontino, que é uma partida antecipada da 11ª rodada, mas de qualquer forma, né, os rivais ali, né, nessa disputa pela liderança geral poderiam ter encostado. Não encostaram. E ainda o Corinthians somou um pontinho contra o Palmeiras. Lindo, 19 pontos, líder geral absoluto do Campeonato Paulista. Mas o que eu estava falando era da volta do Rodrigo Garro, que também será composta, contornada por uma série de homenagens e uma grande festa na Neoquímica Arena. Eu estou falando da celebração para dar a Rodrigo Garro a número 8. Essa questão gerou uma polêmica muito grande nos últimos dias, porque não é só o Garro receber a 8, é o Garro perder a 10. E aí você trata da forma que você quiser. O Garro está perdendo a 10 ou está ganhando a 8? As duas coisas. O Memphis Depay colocou em contrato que a partir de 2025 receberia a camisa 10, inclusive com uma multa prevista caso isso não acontecesse. O Memphis poderia ter aberto mão disso? Depois de chegar e ver o quanto o Rodrigo Garro vestiu bem a 10, foi celebrado pela torcida, pelo clube, e como ele se destacou também, faria alguma diferença para o Memphis ter a 10 ou tirar a 10 de um companheiro? Essa é uma questão muito sensível, confesso para vocês. Por mais que o Garro, e ao que tudo indica, esteja lidando bem com isso, honestamente, eu acho que o Memphis ele poderia ter reconsiderado, mas aí cada um, né? Cada um cuida de si, cada um tem o seu jeito de pensar, de agir. Ele pediu lá atrás, o Corinthians acatou, né? Como várias coisas, vários pedidos do Memphis Depay. E na virada do ano, só me preocupa o timing, né? Já poderia ter feito isso, né? Já poderiam ter feito isso na virada do ano, comunicado, né? Eu sei que teve a questão do acidente, teve a questão da lesão dele e tal, mas já poderiam ter comunicado, gente, a partir de 2025 a gente vai fazer uma troca aí e tudo mais. Então deixaram a temporada começar, o Memphis jogou algumas partidas com a 94 e aí agora se faz essa troca que, como eu disse, é necessária por contrato. E aí, qual foi a saída que o clube encontrou? Utilizar essa camisa 8 que será dada ao Garro como uma grande festa, como uma grande homenagem. Trata-se de um número simbólico na história do Corinthians, né? Estamos falando aí de Luizinho Polegar, Basílio, Renato Augusto, Paulinho, Sócrates, o maior de todos, entre os camisas 8. Então, assim, tudo isso foi postado nos últimos dias na rede social do clube para dar a importância da 8 no clube. A 8 ela é simbólica no clube. O Chico destacou a importância do retorno do Garro, agora vestindo a número 8, o que marca uma nova fase na carreira dele aqui no Corinthians. Ele vem de lesão, mas sabemos que pode ser decisivo no meio de campo e contribuir muito para esse time durante esse ano. Fala, corintiana, gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Domingão do Corinthians, né? Corinthians que vai ter aí a estreia do Garro. Quero saber muito de vocês, se vocês concordam com essa situação toda, tanto do Memphis quanto do Coronado. Eu acho que é começo de temporada, o Coronado sim precisa mostrar muita coisa, mas o Memphis terminou o ano muito bem. Começo de temporada ainda não tá, tem 100%, acho que a gente ainda tem que aguardar um pouquinho essa situação. É um jogador mais forte, mais pesado, precisa de um tempo maior para poder entrar em forma física. E galera, para continuar aí, vamos falar dessa provável escalação do Corinthians, né? Corinthians que tem aí, não vai ter o Thales Magno, né? Eu até tinha informado, agora eu não lembro se foi aqui no canal ou se foi no outro canal. Eu agora fiquei na dúvida.
eu tinha informado da situação do Thales Magno, porque o Thales Magno ia aí na outra semana para os Estados Unidos para resolver a situação do green card dele. Acabou que eles tinham decidido que ele ia viajar só depois do jogo contra o rival. Então aí ele foi viajar agora, porque tem questão de data, né? Então não tinha jeito, ele tinha que realmente viajar agora para poder regularizar a situação do green card dele. Até então tudo certo, mas a gente teve aí o triste fato que o Yuri ramelou, né? Principalmente no primeiro lance, né, de chutar a bandeira, porque ele sabia que ele ia levar cartão, e aí acabou que no decorrer do jogo ele foi expulso. Aí não concordo muito com a expulsão dele por causa de como que foi o lance e tudo mais, mas até então, na primeira ocasião ali, ele mandou mal, não devia ter feito o que fez. Eu sei que a vontade é grande ali na hora de fazer o gol, ainda mais na casa do rival, mas enfim, prejudica o time. E agora a gente fica sem o Yuri e sem o Thales, né? E a gente teve o Memphis, que jogou o jogo inteiro lá contra o rival. E, enfim, agora vamos ver como é que o Ramon Dias vai fazer isso. Se ele vai realmente colocar o Memphis. Se ele for colocar, eu acredito que ele vai colocar, acho que só 45 minutos. Mas é importante que o Memphis jogue, que faça gol, né? Ainda não marcou esse ano. Já tentou de bicicleta, de cabeça, no canto, enfim. Os goleiros têm ido muito bem na arena e o Memphis ainda não conseguiu marcar. Acho que hoje é um bom dia para isso, importante para isso. Então acho que é interessante ele jogar assim 45 minutos, mas não dá para forçar muito, até porque o outro jogo foi no estádio do rival, com aquela graminha sem vergonha lá. E a gente sabe que puxa muito dos atletas aquele gramado sintético. Ainda bem que não teve lesão com ninguém. Eu sempre fico preocupado depois que tem jogo lá, se alguém vai acabar lesionado ou não. Ainda bem que a gente não teve esse problema. E, enfim, vamos agora aguardar como que o Ramon Dias vai resolver esse problema do ataque. Então, o provável Corinthians deve ter aí o Hugo Souza no gol, o Tioca na defesa, o Félix Torres, o Mateuzinho e o Bidu, Martinez no meio de campo com Carrilho e Rian. Carrilho que também está precisando de um descanso. Coronado, provavelmente Garro, né? Provavelmente Garro. Acredito que o Coronado vai ser poupado nesse jogo e o Garro vai começar jogando. Memphis Depay e Romero. Beleza, galera? Essa daí é a provável escalação do Coringão. Galera, deixa nos comentários também aí o que vocês acham do Corinthians para hoje, que é um jogo importantíssimo. O Corinthians tem que terminar em primeiro no geral para poder decidir em casa, e aí eu acho que a gente está com mais de 90% de chances de ganhar o título se a gente puder decidir os jogos em Itaquera. Eu acho que o Corinthians vem cumprindo bem essa primeira parte do Campeonato Paulista. Larga nos comentários a sua opinião. Mais tarde a gente está de volta, tem pós-jogo e bastante informação aqui no canal, beleza? Valeu, agradecer a todo mundo aí o apoio de sempre e até já já, valeu e vai Corinthians!